Doutor Daniel, como é que nós fazemos o diagnóstico de deficiência de vitamina D? Então, para o diagnóstico, há a necessidade da dosagem no sangue, né, da 25-hidroxivitamina D. A gente sabe que o padrão ouro para o diagnóstico da 25-hidroxi seria através da cromatografia líquida, que é uma técnica diferente que acaba não sendo feita no dia a dia. O teste atualmente é realizado através de radioimunoensaio. Em todos os casos, a gente tem alguns padrões, né, para determinar deficiência, insuficiência, né, e a suficiência dos níveis de vitamina D. E através de um consenso e o ponto de corte, digamos assim, mais utilizado seria acima de 30, o paciente é suficiente. Entre 20 e 30, esse paciente tem uma insuficiência. Abaixo de 20, esse paciente tem uma deficiência de vitamina D. Né? Sabemos também que existem algumas populações que são de maior risco para o desenvolvimento da hipovitaminose D, que seriam os idosos, né? Seriam os pacientes institucionalizados, acamados, que vivem em asilos. Né? Existem algumas doenças que se relacionam com maior deficiência, por exemplo, doenças granulomatosas, a sarcoidose, a tuberculose, infecções crônicas, né? Linfomas, insuficiência renal, insuficiência hepática e algumas medicações, como por exemplo, anticonvulsivantes, os famosos antiepiléticos, glicocorticoides, o nosso corticoide, né? Antirretrovirais e o uso também de antifúngicos também aumentaria o risco para desenvolvimento dessa deficiência de vitamina D. Bom, esse é o único exame atualmente que eu vejo bastante, porque está um modismo agora da vitamina D, né? Então, eu vejo algumas condutas até bastante empíricas, né? Então, até os pacientes chegam no consultório, os clientes, e pedem: doutor, você poderia ver minha vitamina D? Então, porque agora está ficando tipo colesterol, triglicerídeos. Então, vai lá, pede 25-hidroxivitamina D. Você colocou algumas doenças que cursam com hipovitaminose D. Nós podemos repor e devemos repor vitamina D, sim ou não? E com base em que evidências nós podemos afirmar que a reposição de vitamina D é uma medida, uma conduta adequada contemporaneamente? Perfeito. Nós podemos dividir isso em dois aspectos. Primeiro, no sentido da questão, vamos dizer, a questão do metabolismo ósseo e depois dos efeitos extramusculares ou extraósseos da vitamina D. Com respeito ao metabolismo ósseo, essas populações de risco, idosos, com fraturas, né, com risco de quedas ou com várias quedas durante o ano, institucionalizados ou acamados, uso dessas medicações que nós comentamos, eles têm um maior risco e nesses pacientes há a necessidade de fazer a averiguação, de dosar, né, de fazer essa investigação de se esse paciente tem deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela não deve ser solicitada como um exame de rastreio, de screening para toda a população. Então, ela não deve ser solicitada para todo o paciente, para toda criança, para toda gestante, para toda a mulher, para todo o homem. Não. Ele, apesar de haver esse modismo atual, né, na questão da medicina, ela tem que ter esse cuidado. Ele não há uma necessidade de se fazer essa abordagem que vem sendo feita, às vezes, muito contemporaneamente. Então, ela tem essa necessidade de ser dosada nessa população específica e com questão, vamos colocar o metabolismo ósseo, sim, a reposição melhora a massa muscular e melhora a questão da densidade mineral óssea. Isso foi comprovado através de estudos, sendo realizado biópsia e através da histomorfometria, se avaliou pacientes pós-mortem, obviamente, com essa biópsia se avaliou a densidade mineral óssea e se ver se os pacientes que tinham uma desmineralização acentuada, qual era o valor de vitamina D que eles tinham. E tinha uma correlação de a maior desmineralização com deficiência de vitamina D. Então a gente sabe que em repondo vitamina D,
dos pacientes com osteoporose, né? Há uma melhora da densidade mineral óssea, há uma melhora da força muscular. Isso está totalmente comprovado e ela deve ser usada para esse fim. No entanto, os benefícios, vamos colocar, extramusculares da vitamina D, no sentido de, muito bem se falado, vitamina D e coração, vitamina D e câncer, vitamina D e autoimunidade, diabetes, obesidade, né? Não há uma relação causa-efeito comprovada na literatura. Há vários estudos, né, vários trials. A maioria desses estudos foram estudos observacionais, em que se observava, em se falando, vamos colocar da parte cardiológica, de ter um maior número de pacientes com infarto, maior número de pacientes com doenças cardiovasculares e hipertensão. Foram ver, esses pacientes tinham menores níveis de vitamina D. Esses pacientes eram deficientes em vitamina D. No entanto, a reposição de vitamina D não diminuía esse risco do paciente infartar ou do paciente ser hipertenso. Então, ele tinha uma associação, mas o tratamento não desfazia esse risco desse paciente. O mesmo vale para determinados tipos de câncer, para o diabetes, para a obesidade, né? Então, ele deve ser procurado nas populações de risco e tratado quando nós temos níveis de deficiência. Então, abaixo de 20 para todo mundo. Por quê? Porque a gente sabe que com níveis de vitamina D abaixo de 12, a gente aumenta bastante o risco desse paciente evoluir com raquitismo em criança, né? E com osteomalácia em adulto, que seria o aumento, seria a evolução para um hiperparatiroidismo secundário, no sentido de que de a gente aumentar a produção de um hormônio e aumentar o nosso metabolismo ósseo. A nossa glândula paratireoide observa que está faltando vitamina D, ele acaba tirando o cálcio do tecido, o cálcio do osso e largando na circulação. Então o nosso osso vai ficar mais enfraquecido, né? Seria mais ou menos esse o processo fisiopatogênico da doença, no sentido da osteomalácia. Então, com o nível abaixo de 12, nós temos esse risco aumentado, e com níveis de vitamina D abaixo de 24, né, nós temos um risco aumentado para fraturas nos pacientes. E lembrando sempre que pacientes em tratamento para osteoporose deve-se objetivar níveis de vitamina D acima de 30, né, níveis de suficiência mesmo. Bom, Daniel, bem didática a tua explanação, entrando na fisiopatologia. Nós vamos para um novo intervalo e depois vamos fazer mais algumas provocações ao Dr. Daniel sobre a hipovitaminose D.